A festa de Nossa Senhora da Penha, que se realiza anualmente toda segunda-feira, 8 dias depois do domingo da Páscoa, é tradicional no estado do Espírito Santo. Durante mais de uma semana são celebradas missas ao ar livre no campinho do convento. Mas o ponto culminante das festividades ocorre no dia de Nossa Senhora da Penha, considerada a padroeira do estado. A festa da Penha liga-se às origens do Santuário da Penha. Situado em Vila Velha, no estado do Espírito Santo, é um dos mais notáveis monumentos históricos e religiosos do Brasil. Seu fundador foi o Frei Pedro Palácios. Frei Pedro era irmão leigo da Ordem dos Franciscanos. Nasceu na Espanha e chegou no Espírito Santo em 1558, no tempo do donatário Vasco Fernandes Coutinho. Desembarcou na prainha em Vila Velha e abrigou-se primeiramente na gruta ao lado da antiga entrada do convento. Vila Velha não passava então de um simples povoado, o primeiro fundado por Vasco Fernandes no Espírito Santo. Na viagem para o Brasil, Frei Pedro trouxe um quadro da Virgem Maria. O quadro ainda está no convento. É um dos mais antigos painéis de arte sacra do Brasil. O desejo do Frei era entronizar o painel no cume do morro. Por isso deixou o seu abrigo provisório na Gruta de Pedra e foi morar no alto da Penha. No alto de uma pedreira, de onde se vê o mar. Naquele tempo ainda não havia estrada nem ladeira para se chegar à Penha. Era preciso muito esforço para romper a mata pela encosta do morro. Mesmo para descer até Vila Velha, o esforço era grande. Frei Pedro levava assim uma vida solitária e piedosa. Apesar disso, os moradores de Vila Velha não perdiam contato com o religioso que habitava a montanha. Com a ajuda dos moradores de Vila Velha, Frei Pedro edificou uma capela dedicada a São Francisco. Ali, o franciscano entronizou o quadro da Virgem Maria e passou a morar. Construída de pedra, a ermida está restaurada e bem conservada, sendo mais antiga do que o próprio convento. Foi nessa capela que Frei Pedro morreu em 1575. A capela de São Francisco, onde é que ele está? Lá no alto de uma pedreira, de onde se vê o mar. Lendas sobre o convento não faltam no folclore capixaba. Uma delas conta que o quadro da Virgem Maria sumiu 3 vezes da capela de São Francisco, sendo reencontrado no alto da Penha, entre 2 palmeiras. Para Frei Pedro, era um sinal claro de que devia construir ali uma igreja para Nossa Senhora. Esta foi a origem do Santuário da Penha, segundo a tradição popular. Uma tela do pintor paulista Benedito Calixto, existente no convento, inspirou-se nessa lenda. Mais uma lenda, que também inspirou Benedito Calixto, trata do ataque dos holandeses ao convento. O ataque se deu no século XVII para saquear o santuário. Mas os holandeses bateram em retirada diante da visão surpreendente de um exército saído das nuvens em defesa do convento. Já que estamos falando de lendas, falemos de mais uma delas. É a da imagem de Nossa Senhora que está no convento. Pedro Palácios havia encomendado a um viajante que foi a Portugal uma imagem da Virgem Maria. Mas o intermediário esqueceu do pedido. Na hora de voltar para o Espírito Santo, esse emissário recebeu das mãos de um desconhecido a imagem esculpida em madeira, na forma e dimensão indicadas por Frei Pedro. A imagem da Virgem Maria, onde é que ela está? No convento sobre a pedreira, de onde se
Quem vê o convento como ele é, pode pensar que sua construção se fez de uma só vez. Mas não foi o que aconteceu. A pequena ermida, edificada inicialmente por Pedro Palácios com a ajuda de devotos, passou por ampliações e reformas. Em 1591, Luísa Grimaldi, que governava a capitania do Espírito Santo como viúva do segundo donatário Vasco Fernandes Coutinho Filho, doou o Morro da Penha à Ordem Franciscana. Na administração dos frades foram realizadas obras diversas, dentre as quais o corpo da igreja, altares laterais, muros de proteção e casas para romeiros. Mas o convento propriamente dito só foi iniciado em 1651. Sua planta contemplou a construção de dependências internas, cozinha, despensa e senzala para os escravos, cujas ruínas ainda são visíveis. O alpendre, que dá acesso à igreja, de cujo estilo de estoa é do final do século XIX. Mesmo quando o convento pertenceu à Mitra Diocesana de Vitória, as obras continuaram com a instalação de água encanada e de luz elétrica. Entregue outra vez aos franciscanos, dispõe atualmente de instalações elétricas e recebeu iluminação noturna que lhe confere destaque e imponência visual. Subir ao convento não é somente se envolver na história do Espírito Santo. É também uma tradição dos capixabas e um enlevo para devotos e turistas. Lá do alto, descortina-se majestosa paisagem. No tempo de Frei Pedro, a subida era difícil. Depois foi aberta a ladeira das 7 voltas, calçada com pedras pelos escravos do convento. É o percurso preferido pelos penitentes em subida lenta e fervorosa. O acesso ao santuário se completa num lance de ladeira seguida de uma escadaria íngreme. Os franciscanos, porém, podem usar uma escadinha escavada na rocha que conduz diretamente às dependências conventuais. Em 1951, no governo Jones dos Santos Neves, foi feita a pavimentação do campinho e da estrada de rodagem que lhe dá acesso. Em Vila Velha ou Vitória, todos os caminhos levam ao convento. Como diz a trovinha popular, fui no convento da Penha visitar a mãe querida. Agora eu posso dizer que já fui ao céu em vida. Mas não é apenas para ir ao céu em vida que se sobe até a Penha. Há os que vão até lá em gratidão de fé para pagar promessas. O Museu dos Ex-Votos expõe um acervo de registros de graças recebidas pelos devotos de Nossa Senhora da Penha na cura de males e doenças. Mas é sobretudo na festa da Penha que o convento é visitado por milhares de fiéis e romeiros. A primeira festa foi promovida pelo próprio Frei Pedro Palácios pouco antes de falecer. Daí em diante, a tradição se perpetuou. Os romeiros chegam, sozinhos ou em grupos, sendo tradicional a romaria dos homens, que sai da Catedral de Vitória no sábado à noite. As mulheres realizam também a sua romaria devocional. Não faltam a presença de cavaleiros em corcéis adornados e a participação de bandas de congo, características do nosso folclore, com suas toadas e baticuns típicos. A cidade de Vila Velha se agita com os eventos religiosos e profanos que marcam a Festa da Penha. A Festa da Penha é realmente um dos grandes acontecimentos populares e religiosos da cultura capixaba. É um momento em que há uma romaria muito grande, a Penha. É um momento em que as pessoas se fazem presentes ao culto de Nossa Senhora da Penha e nem necessariamente precisam ser ligadas à religião católica. O poder de atração da Penha é realmente um poder muito grande.
romeiros de todas as partes do Espírito Santo, romeiros de fora do Espírito Santo, se valem desse momento, chegam à penha, sobem a penha em penitência ou não, mas sempre com muita fé, com muita devoção. E isso é uma das características das tradições capixabas. Não é só pelo aspecto religioso. Ao lado do momento religioso que marca a festa da penha, há aquilo que a gente chamaria de a festa secular, em que gente de toda parte se integra àquele momento e vibra com aquele momento. É o caso, por exemplo, das bandas de Congo, que estão sempre presentes nessa ocasião para marcar com seu baticum, com a sua sonoridade típica, o acontecimento excepcional que é a festa da penha.